Olá, bom dia, muita paz. Quem nos fala é o Dr. João Jorge Cabral Nogueira, médico e psicoterapeuta transpessoal. Hoje é primeiro vídeo sobre hipnose, como eu prometi. E no vídeo passado eu falei que ia começar hoje a esclarecer dúvidas sobre hipnose a quem as tivesse, já me fizeram perguntas. E a primeira pergunta não foi pergunta, a primeira questionamento foi: eu tenho medo de hipnose, queria tanto ser hipnotizado, mas eu tenho medo. Então hoje vamos falar um pouquinho desses medos, né? Para vocês ficarem tranquilos quando precisarem de uma sessão de hipnose, um tratamento sobre hipnose. Então, o que é hipnose? Muita gente pensa que hipnose é mágica, né? Que é magia. Hipnose é totalmente fisiológica. Quem é mais antigo, tinha uma novela na Rede Globo que tinha um mago chamado Ravengar e ele hipnotizava com um pêndulo. E as pessoas achavam que a pessoa, com o pêndulo, a pessoa era hipnotizada sem querer. Essa é a ideia que passava. Ledo engano. Não existe isso. Só vai entrar em transe se você desejar. Não gosto muito dessa palavra transe, gosto mais de usar a palavra hipnose. Você vai entrar em hipnose se você desejar. Hipnose também é uma palavra que não é muito boa, porque hipnos é o deus do sono, e hipnose não é sono. Hipnose é um estado de relaxamento. Se você dormir, perdeu a hipnose. Então, explicar direitinho o que é hipnose para depois falarmos dos medos. Nós estamos aqui, conversando agora, ondas beta, tá? Aí nós relaxamos, vamos para ondas alfa, mais lentas. Depois nós entramos no sono superficial, teta. Depois em sono profundo, delta. E depois sonhamos. Então, nesse estado alfa, é um estado entre a vigília e o sono. Um estado totalmente fisiológico, vocês querem ver? Quando vocês vão dormir, vocês começam a relaxar para dormir, né? Relaxar, o corpo vai soltando na cama, depois você apaga. Mas nesse interim, você fica escutando as pessoas falar longe, se tem alguém na casa falando, a voz fica longe. Por quê? Porque a sua mente começou a ser concentrada para o sono. E de manhã, às vezes você acorda, ainda está sonhando e você quer continuar o sonho, você fecha os olhos para continuar o sonho, acorda e escuta as pessoas falarem longe e de repente desperta. Então você entra em hipnose para dormir e entra em hipnose para sair. Por quê? Você tem que passar por alfa. Você está aqui em teta ou delta, você tem que vir para o alfa para beta para acordar. É a mesma coisa para dormir. Então são estados fisiológicos. Não tem nada demais. Totalmente fisiológico. Toda vez que você vai no terapeuta que ele faz um relaxamento, ele pode não saber, mas está fazendo hipnose. Está botando você em alfa. Para você ver um trauma, para você redecidir um trauma. Qual a vantagem da hipnose no processo terapêutico? Apenas um. Há processos traumáticos que são difíceis de a gente acessar, que a gente fez amnésia para não sofrer. A pessoa não quer sofrer. Então ela esquece. Essa não sabe onde é que foi aquele medo. E aí você coloca a pessoa em estado hipnótico, que é um estado de relaxamento, você induz o relaxamento e pergunta à pessoa, de onde vem esse medo? E ela traz. E aí você ressignifica. Protege. Tive um caso de um psicólogo fazendo curso de hipnose comigo, que ele falou assim, doutor, meus pais são de fazenda e eu não gosto de ir lá vê-los, porque eu tenho medo de sapo. Eu gostaria de ir lá vê-los, mas eu fico relutando. Só vou quando eles reclamam muito. Já que eu estava ali numa sessão no role play para ensinar os alunos, ele se prontificou como voluntário e eu fiz então a sugestão de ele respirar fundo, relaxamento para entrar em ondas alfa, e para ele suavemente, a hora que ele visse uma cena, provavelmente esquecida dela na infância, que ele me relatasse.
Ele me relata com 6 anos de idade, olha, ele não lembrava disso. Hipnose é só para aflorar a mente através do relaxamento. Aos 6 anos, o irmão jogou um sapo na cara dele. E a partir daí ele ficou com horror de sapo. Gente, olha só, tinha 6 anos, agora era adulto. Mas esse é o problema do trauma, ele fica gravado na nossa mente quando a gente é criança, quando a gente não tem uma proteção, quando a gente não tem entendimento. E aí eu fiz uma ressignificação toda disso, fiz ele botar luvas para proteger do sapo, fui sensibilizando aquele medo, fui botando coisas, eu fui ensinando ele a desviar do sapo, coisas que eu podia ter feito. Então, quando a pessoa começa a ver que ficou estático com o medo e o sapo foi na cara, mas tinha outras formas dele evitar, não é? Podia desviar, podia colocar a manga da roupa, mas na hora a criança fica desesperada, não lembra nada disso, né? Então eu fiz uma série de ressignificações com ele até que ele respirou fundo e ficou tranquilo. Aí eu soube que ali ele tinha feito a ressignificação. Há traumas que basta uma sessão, que eu chamo de trauma simples. Trauma simples é quando você teve uma exposição só com ele, depois nunca mais o irmão jogou sapo nele porque ele ficou traumatizado e falou com os pais proibiram o irmão de fazer isso. Só que ele esqueceu para não sofrer. Então, com a hipnose, a pessoa se lembra e pode ressignificar uma coisa que, se ele lembrasse, eu não fazia indução de hipnose, eu faria uma hipnose diferente, que a gente chama uma hipnose leve, que é fechar os olhos, ir lá para a cena e ressignificar, quando lembra. Outro medo da hipnose, que as pessoas reclamam. Eu tenho medo de não sair do transe. Não tem nenhum perigo, sabe por quê? Enquanto o terapeuta está falando, você está em transe. Quando ele para de falar, você sai. Se o terapeuta, por exemplo, ficar uma urgência de ir no banheiro e largar você ali na sessão e for no banheiro, você sai do transe. Ou se estiver muito relaxado, dorme, entra em sono, que parou de escutar a voz. Então não há perigo de você ficar em transe de não voltar. Isso não existe. Ok? Não existe. E se dormir, descansou, depois você vai sair do transe. Então nós podemos fazer auto-hipnose e dormir depois dessa auto-hipnose para durante o sonho nós fazemos esse processo terapêutico. Não é? Outra coisa que me perguntam, eu vou ficar fora de mim? Não vai ficar, já expliquei. É ondas alfa, é um estado de relaxamento. Porque muita gente tem medo de alguma abordagem sexual, né? Pode haver uma transferência, né? Que Freud também falou, do terapeuta para o paciente ou do paciente para o terapeuta. Do terapeuta para o paciente é a contra-transferência, do paciente para o terapeuta é transferência. Mas não há nenhum risco se a pessoa não quer. Porque se você colocar a mão na pessoa, seja no ombro, seja no joelho, sem a pessoa saber que é ser tocada, sem permissão, ela sai do transe. Já foi feito um teste com pessoas suicidas e não suicidas, de dar um revólver sem balas. E aquela pessoa suicida que queria se matar, aperta o gatilho. E aquela pessoa que não sai do transe. Então, se a pessoa está em hipnose, e se ela quer ter uma intimidade com o terapeuta, e o terapeuta também, embora seja antiético isso acontece, o que vai acontecer? Vai ter permissão, vai fazer. Mas se o paciente não quiser, ele sai do transe imediatamente. Então não tenham medo que esses riscos, esses medos não existem. Por hoje ficamos por aqui. Voltamos a esse assunto semana que vem. Um bom dia, muita paz. Deixem um like e deixem perguntas se desejarem.